amigos da De Fato, estamos iniciando mais uma edição do Sala de Visitas. Hoje estamos recebendo aqui mais um personagem muito importante da atual história de Itabira. Uma pessoa ícone na educação aqui na cidade. Estamos nos referindo ao professor Otacílio Fernandes Ávila, ex-secretário de Educação do governo Lee. Ele revolucionou a educação em Itabira. Ele criou grandes projetos, foi dinâmico, foi um grande secretário de Educação. Professor Otacílio, um prazer recebê-lo aqui na De Fato. Prazer é meu. É muito bom a gente divulgar as coisas nas quais a gente acredita. E acreditou e acredita, né? É isso que a De Fato sempre faz. Eu sou leitor da revista De Fato de muitos anos atrás também. É um privilégio nosso. José Sana, tal, pessoal. Desde a época do José Sana, que criou a De Fato. De Fato foi. O professor, o senhor, no início da caminhada do senhor, nessa existência, o senhor foi padre da Igreja Católica. Fui. Inclusive, se ordenou muito jovem. Como é que foi o começo dessa caminhada do senhor na religião? É o seguinte, a gente morava numa cidade pequena do interior. No Ivanir conta isso no livro que ele escreveu ali, Padre Ivanir. É ex-padre também, né? Então é o seguinte, do interior, eu me encaminhei para o lado da igreja. A minha casa era distante da igreja uns 100 metros. O senhor já vivia bem na igreja? Bem na igreja. Minha mãe era professora formada naquela época no Colégio de Mariana, para onde eu fui estudar no seminário menor. Ela estudou magistério, né, lá em Mariana, e foi para Dionísio, foi professora, ela aposentou-se lá como professora primária, né, formada no Colégio Providência de Mariana, colégio afamado, né. Então, assim, a minha vida foi essa. Minha mãe era muito católica, né, e nos orientou pelo lado do catolicismo, ia muito à igreja, a gente ia com ela também, né. Aí começou essa visão, essa vocação, né? Quando eu completei 12 anos, ela falou comigo: "Eu vou te mandar para o seminário. Você quer ir para ser aos padre?" 12 anos? É. Quer ir para o senhor? O senhor acha que eu tenho condições? Se puder ir, eu vou. Aí eu, mais um colega lá de Dionísio, fomos para Mariana. Naquela época, a gente ia a cavalo de Dionísio até Dom Silvério. De lá pegava o trezinho Maria Fumaça, da época, né? E ia para Ponte Nova, Mariana. Então, para chegar a Mariana, era uma odisseia, né? Uma verdadeira odisseia. Odisseia, né? A gente ia a cavalo, assim, as meninas que estudavam em Ponte Nova faziam parte do grupo, né, para ir para lá, para estudar, porque o interior não tinha escola, né? Então, nós fomos estudar, as meninas foram para os colégios, nós, outros, meus colegas também foram para Mariana para estudar. As opções eram muito poucas. Você ia para o seminário, se você pudesse pagar um colégio caro, você iria para Belo Horizonte. O ensino não era tão disseminado igual é hoje, né? É privilégio você estudar, assim, mesmo ginásio, segundo grau, curso superior, você tinha que sair. Para muito poucas pessoas tinham essas condições. Muito poucas pessoas. Era mesmo uma seleção, assim, de tempo, né? Do tempo. Então eu embarquei nessa, fui para o seminário e todo fim de ano a gente via a casa, né? Passar o ano inteiro no internato. Todo mundo se levantava às 5 horas da manhã, tá? Um estudo, uma aula, até 10 horas da noite, todo dia. É um sistema muito rigoroso. Rigorosíssimo. E via praticamente para estudar, não é isso? Só estudar, não se pensava em nada, entendeu? Então é o seguinte, eu acho que não lamento esse tempo, não. Para mim foi muito útil, foi o que eu pude fazer. Foi o alicerce da minha vida. Por que eu vou condenar? Não, é o que havia, entendeu? Eu assumi aquilo lá, né? Estudei esse tempo todo, fui até o curso superior, também no seminário de Mariana também, tinha o seminário menor que era um prédio, e o seminário maior que era os adultos, né? Até se formar.
em filosofia, sociologia, essas disciplinas todas aí. Eu fiz isso com boa vontade, terminei em 1957. Quer dizer, 1945 até 57. Você devia estar, então, aí na faixa de uns 22 anos, por aí. 24 anos. 24 anos. É. Esse tempo todo estudando. E qual foi a primeira paróquia que o senhor assumiu? Primeira coisa que eu fiz, o bispo mandou para o seminário como professor. Ordenou e se transformou em professor. Você teve dois colegas, meus colegas desde o primeiro ano, Barroso e Simões. Barroso fez minha primeira comunhão e o Simões foi meu amigo durante muitos anos. Bravo. O Bravo, o titular da igreja do Pilar de Ouro Preto. Era, principal. Defendia aquilo de unhas e dentes mesmo, né? Brigava com todo mundo pela cultura, preservação da cultura. Ele era bastante intempestivo, né? Mas nessa época o senhor se ordenou e foi professor. O bispo me chamou e falou assim, olha, tem 3 lugarzinhos aí que padre não quer ir, não. Isso já para assumir paróquia. Mas você falou comigo, eu não vou te colocar como auxiliar de padre mais velho, não, que é perigoso você pegar os vícios dele. Você está novo. Dom Elvésio, o bispo falou isso. Dom Elvésio, é. Então, você topa ir para lá? Assim, ele ainda falou comigo, eu conhecia a região toda, sua terra é lá perto e tal. Eu sei, eu nunca fui nesse lugar, não. Não, você topa é o seguinte, Marliere, Jaguaraçu e Alfier. Marliere, Jaguaraçu e Alfier. Só podia escolher ou ele ia definir? Não, eu tinha que assumir as 3. Ia ser titular das 3? Das 3. Tem as provisões lá, aquele negócio tudo. Das 3. E cheguei assim, rapaz. Falei assim, nossa, onde é que eu fui cair? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, assim, né? Eu estava muito bem no seminário com o professor. Gostei demais. Mas ele achou bem suprir lá. Comigo eu fui. A sua vocação para professor começou, então, devido a essa interinidade lá no seminário de Mariana? Foi, eu lecionei lá. Tem muitas coisas. Silvério Bragança daqui foi meu aluno lá em Mariana. Lá em Mariana. Você conhece o Silvério Bragança? Muito, então, muito. Muito amigo dele também. Só um pormenor. Eu era muito rigoroso, né? Então, quando eu ensinava português, por exemplo, eu falava assim, olha, vou ensinar para vocês o problema de concordância, verbal, nominal, essa coisa toda. Agora é o seguinte, eu vou dar uma semana para vocês aprenderem e executarem. Agora, o aluno que depois dessa semana cometer um erro de português, eu vou dar 0 na prova e parar de corrigir. Se vier guardar essa parada até hoje. Isso na comunicação verbal ou por escrito? Não, falando naturalmente. Se cometesse um erro de concordância, 0. Mas ninguém mais, só se vier que errou, eu dei um 0 dele, nunca mais errou. Nunca mais esqueceu desse 0. Agora, o professor, e essa chegada aqui em Itabira? Só chegou a ser vigário aqui em Itabira ou quando chegou aqui não, já tinha deixado a batina? Só foi vigário a mandado do bispo nessas 3 cidades. Foi só nessas 3 cidades? Pequenas, Nunca quis nem me chamar para ir para outras, não. Então o senhor deixou a batina muito precocemente, muito novo? Eu estava bem novo. Eu vi, porque aí, vamos passar... Eu estava lá nessas 3 paróquias. Aí o Marco Noronha, que é o bispo novo da Diocese Nova de Itabira... Diocese Nova de Itabira. Foi lá, viu meu serviço lá, meu trabalho, gostou muito. E na mesma semana lá na igreja ele falou com o povo lá. Olha, eu vou te levar lá para Itabira. Lá tem um tal de Palopão e Palopinho. Você não vai ficar com eles não, você vai ficar independente. Você não vai ter paróquia lá não. Nós vamos fazer um serviço a nível da diocese toda, das paróquias todas. E você vai gerenciar. Então estaria ligado... A diocese. Ao bispo diretamente. Marcos Noronha, diretamente. E vim para cá. Aí comecei a trabalhar, fiz um grupo de umas 150 pessoas aqui, para iniciar um processo mesmo de reflexão, chamado de reflexão. Nós fizemos um livrinho, tem isso tudo lá em casa, um livrinho chamado Tempo de Reflexão, que era questionar a Igreja Católica junto aos grupos de reflexão. Questionar a Igreja Católica? Questionar. Era uma coisa bem avançada. Era avançada, era. Alto risco. Era assim mesmo. Mas não tinha jeito. Você ia explicar umas coisas do concílio, por exemplo, né? Vaticano II. Os padres não queriam. Estavam acomodados, eles estavam lá para quem quer mexer.
Eu vim para cá justamente para mexer com isso, balançar essa coisa. Eu estava novo. Mas isso aqui não provocou um certo atrito com esses padres mais velhos, tinha aqui em Itabira, não? Isso aí era muita ousadia. É ousadia. Mas primeiro eu preparei uma turma aqui de Itabira, rapazes e moças, sabe? Nós tínhamos um lugar chamado Secretariado Diocesano, era uma casa grande, e tinha muitas salas, e a gente se reunia com os rapazes e moças lá. Aí esses padres mais velhos estranharam, que negócio é desse padre aí? Eu já vim e tirei batina, fiquei sem batina. A batina aqui já não usava batina, era padre, mas andava paisano. Não, andava de batina na época, eu tirei aqui, para ficar mais em contato com a juventude, esse negócio tudo. Fiquei sem batina. Nas 3 cidades o senhor ainda usava batina. Usava. Aqui em Itabira ela foi eliminada. Já vim de clérgico, né? Eu estava disposto a mudar as coisas, sabe? É uma coisa assim interna, né? Aí o bispo falou comigo, você vai agir e tal. Não, tá, muito bem. Não vou ser vigário aqui, não. Isso não tem nada a ver com as paróquias. Ele avisou o Padre Lopim, Padre Lopão, que eu não tinha nada a ver. Que eu era para a diocese toda uma coordenação da pastoral. Eu coordenava as paróquias. Os padres das paróquias todas. Na época da inovação, da aplicação do Concílio Vaticano II. Eu estava doido para fazer isso. Né? Então eu encarei aquilo de corpo e alma. Encarei com uma chance total de... Pois é, ele me deu total liberdade. O Marco Doré era um cara inteligente. Aí que ele morreu, né? Acabou, mas é muito inteligente e veio do concílio embalado para renovar a igreja. Esse é o termo, renovação. Não podia continuar como estava, tinha que renovar. Você tinha que abalar. Então você tinha que embalar essas estruturas. E foi aqui então que o senhor deixou de ser padre. Aqui tá bem. Vamos devagar. Eu era padre, já sem batina, né? Batina já não usava. Já não usava. Me fiz como colega da juventude. Moças, rapazes, todo mundo. Fizemos um livro chamado Tempo de Reflexão. Esse livro é interessante, a capa dele era uma interrogação, assim, desenhada na capa. Quer dizer, é questionamento. Uma baita interrogação, por si só já está questionando o processo. A capa do livro era, tem esse livrinho em casa até hoje. Fizemos 5.000 exemplares desse livro, com todas as técnicas de convencimento, técnicas de atualização, como formar liderança, essas coisas, tudo dentro do livrinho. Era coisa totalmente nova. Era um visionário, né? São coisas que são usadas hoje em dia. Já começou o senhor começou a aplicar naquela época. Eu comecei de cara e coragem, com cara e coragem mesmo. Primeira coisa, eu vou fazer um livro. Segunda coisa, reunir o pessoal, jovem aqui não ia à igreja. Chamei uns 150 jovens, rapazes e moças. Propus para eles uma reflexão. E quando eu ia celebrar ali na Igreja da Saúde, que eu não deixei de celebrar nessa época, não, eu preparava a prática minha do domingo de acordo com a juventude. Falava assim, ó, o evangelho do domingo agora é esse. O que vocês acham que eu devo falar? Aí eu coordenava aquilo na Igreja da Saúde, na Catedral, na hora da prática. Então, o seu público, os seus fiéis, era predominantemente jovens. Jovem. Então, falei com eles, vocês vão... Porque as pessoas mais velhas estavam assustadas com essa sua atitude. Você já viu, né? Mas eu vim para isso. O bispo me chamou lá, porque o bispo era Foi para fazer essa revolução mesmo. Não, o bispo estava vindo do Concílio Vaticano II, todo cheio de vida, de coisas novas para a igreja, de renovar a igreja. A igreja não podia continuar do jeito que estava. Essa coisa, a pregação nossa era essa. Aí abalou muita gente, muita estrutura. A sociedade conservadora? Você já imaginou. Então é o seguinte, foi um trabalho bonito. Eu tenho tudo isso escrito. Só que eu não vou detalhar tudo para você, que é muita coisa. Estou falando rapidamente. Então é o seguinte, estou falando ex corde, de coração, o que foi, né? Sem nenhuma injunção de nada. Foi assim o processo. Comecei e tal, aí as más línguas começavam a falar, né? Assim, existia lá, reunião todo dia, toda tarde era um grupo, outra tarde outro grupo, e comecei a constituir os grupos nos bairros. E preparando esse pessoal para ir aos grupos,
para levar a novidade da Igreja Nova. Entendeu? Foi um preparo muito profundo. Trazia gente de São Paulo, que ia fazer palestra para eles lá. Tá? Mudou a feição da juventude mudou de Itabira. Totalmente o perfil da igreja aqui de Itabira. Mudou. Tinha que ter reação, não tinha outro jeito, não. E eu subi. Eu disse, não, é isso mesmo que tem que fazer, né? Então é o seguinte, tem cada coisa, rapaz. Você acredita que eu fiquei assim com um entusiasmo muito grande, que o bispo também era inovador. Aí houve uma confluência, né? Confluência de Dom dois. Marcos era um bispo Titular. com uma visão diferenciada e chegava lá na frente e viu no senhor uma ferramenta que poderia ajudá-lo a fazer essa transformação. Ele foi lá e viu o que eu fazia. Lá nas paróquias, 3 paroquinhas lá, eu fiz tudo diferente do que era. E mais difícil ainda que são cidades. Não, mas eu bem vim com a experiência boa de lá, né? De enfrentar aquela oposição tradicional, esse negócio todo. Então eu vi, ele me chamou por isso também. Ele viu lá a renovação, viu as coisas que estavam sendo feitas. Então, eu falei, topei de cara. Não, eu quero isso mesmo. Né? Aqui eu não tinha paróquia. Não tinha obrigação nenhuma paroquial. Ele falou com os padres, não é para isso. Ele é coordenador da diocese de todas as paróquias, para implementar as teses do Concílio Vaticano II. Seria como fosse o vigário diocesano. Até a palavra vigário já estava não fora. Gostava mais. Mas ao lado meu, o Barroso, o bispo mandou ele aqui para Cesita. Simões também veio para Cesita, como coadjutor. Os dois estiveram aí em Cesita? Tiveram Cesita. O Simões você conhece, né? Como é que é o temperamento dele. O Barroso é mais tranquilo. Nossa, o Barroso, dizem que gostava muito de tocar violão e cantar. Não, aqui isso era, mas é muito sério, muito bondoso, sabe? É de família, aquela família europretana, é de tradição. É tradicional. Mas uma tradição honesta, sabe? Que é diferente. Sincera, cara. Pois é. Então, a origem nossa é essa, eu, Barroso e Simões. E Simões. Tinha mais um que foi vigário muitos anos, as paróquias lá indo por lá do Espírito Santo, morreu em Belo Horizonte, o Barroso me ligou, eu fui lá com o Barroso para ver o doente, essas coisas. Então é o seguinte, eu estava vibrando com o trabalho, sabe? Porque é aquilo que eu sonhava, né? E sonhava agora em uma amplitude maior, que não é nas divisas paróquias paroquiais. Não é. Veio para a sede da diocese. Pois é. Eu morar aqui. Eu não tinha assim, nada de paróquia aqui, não. Esse grupo de reflexão, esses grupos, eu comprei os 4 carros através de E o senhor ficou quanto tempo, mais ou menos, nessa função? Pelo jeito, logo depois, o senhor desistiu de ser padre. Foi. Eu fui vendo as coisas, né, analisando, e não era só circunstâncias de pequenos lugares, mas abarcava um horizonte maior. Estava vendo a oposição. Por quê? Porque a diocese de Mariana era contra. Toda essa inovação. Muito conservadora, né? Muito conservadora. Então. A de Diamantina é pior ainda. Já era Dom Oscar. Dom Sigor. Diamantina é Dom Sigor. Pior do que, mais conservador que Dom Oscar. Muito mais. Nossa, era terrível. Então, esses bispos assim, das circunstâncias aqui, eram contra o que nós estávamos fazendo. O Marco Noronha foi perseguido mesmo, sabe? Mas ele garantiu, no fim, também enxergou e saiu. Depois é que morreu, né? Ele casou-se e morreu. Mas ele participou dessa época, dessa transição que a gente queria fazer. Né? Pelo jeito é uma transição muito traumática. Traumática. Muito assim, pertinente, muito, vamos supor, honesta. É isso, é. Não é, não é. Era assim. Não tinha subterfúgio nenhum, não, sabe? Minha família é toda tradicional, minha mãe, Colégio Mariana. Colégio Mariana. Pois é. Nessa época... Você sabe, meus tios todos estudaram no Caraça, para padre. Nenhum chegou padre, nada. Né? Começaram e ficaram pelo caminho. Todos eles. Só o senhor que... Eram 5 tios que passaram pelo Caraça.
Aí um deles mandou 2 para o Caraça, saiu também. E agora, o professor, como que o senhor chegou na Vale? O senhor teve uma importância muito grande ali, foi diretor ali do Senai, foi muito importante aí na formação de muitos jovens naquele tempo. Como foi essa transição, então, para a Vale? Da igreja então, para a Vale? Vou explicar a você rapidinho, né? O doutor Pedro Guerra era engenheiro na Vale e ficou o Senai desde a instituição do Senai nacional, mas aqui em Itabira, regional Itabira. O doutor Pedro Guerra continuou a mesma coisa. Ele tinha o que lá? 24 alunos. Eu deixei com mais de 300. Quer dizer, é temperamento diferente. Cada um age de acordo de 24 para 300. Pois é. Incrível evolução. Pois é. Então é o seguinte, aí quando eu cheguei aqui, eu falei, mas eu vim com a experiência da universidade. Eu tinha saído das paróquias, tinha ido para ajudar a constituir a Universidade do Trabalho em Fabriciano, entendeu? Aí o engenheiro da Vale me conheceu aqui em Itabira e falou com o doutor Schettino que ia lá conhecer uma escola que foi padre aqui em Itabira, e era amigo meu, assim, foi lá conhecer. Eu estou no escritório da universidade, chega ele, olha, Darcy, não, eu vim cá para conhecer, porque a Vale só tem os 2 técnicos a nível de 2º grau, tem que romper com aquilo lá e tal. Então eu vim aqui ver o que tem aqui. Aí eu mais uns 3 caras lá, fomos rodar com o Darcy. A escola toda, era muito grande. Tinha mecânica, elétrica, solda, todas essas eletrônicas que estavam no início. Era bem extensa, né? Tinha muitas opções ali. A eletrônica estava começando no Brasil. Mas já estavam lá trabalhando na eletrônica. Ainda em São Paulo, estava buscando as coisas, né? Então eu fui assim, da paróquia pequena lá para essa visão maior. Chegou o Darcy lá. Disse que chegou aqui e falou maravilhoso, com a experiência. Ele ficou muito bem impressionado. Aí falou com o Schettino, que era gerente geral na época aí. Eu estou lá, né? Chega um bilhete, assim, um recorde de jornal. Empresa de grande porte pretende selecionar uma pessoa de experiência nas áreas mecânica, elétrica, solda, eletrônica, tudo que eu fazia lá. Quer dizer, isso aí deve ser um troço que esse Pablo da Sé ajudou a redigir para o jornal Estado de Minas. Eu peguei aquilo, falei, gente, eu vou tentar isso aí, né? Aí depois veio um telegrama da Vale, porque eu mandei meu currículo diante que o Estado de Minas publicou, da Vale. Empresa de grande porte, não falou que era a Vale. O senhor foi ali no improviso, não sabia nem onde que era. Não, foi assim mesmo. Grande porte. Eu devo ter esse recorde, tem o jornal guardado lá. Empresa de grande porte, essas coisas assim, né? E quer selecionar, favor enviar currículo para o endereço tal, é o endereço do Estado de Minas, e olhei assim, não entendi direito. Itabira, é do Estado de Minas. Aí mandei meu currículo. Daí uns 15 dias, chega um ofício lá do Rio de Janeiro, da Vale, falando assim, nós vimos o seu currículo e tal, gostaríamos que o senhor viesse aqui para o Rio para fazer a seleção na PUC, Pontifícia Universidade Católica, para o cargo de gerente da área de formação profissional e treinamento da Vale. Minha esposa estava lá perto, falou, cá, você aí está mirando, olha aqui, ó. Ok. Eu falei, o que é isso? Pois é, ué. Nós temos que ir para o Rio, semana que vem. Chance de voltar para Itabira. Não, eu estava em Fabriciano. Pois era a chance ela de voltar para Itabira. Sair Itabirão que era. Então, lá, eu li, tem isso tudo guardado aqui. Tem um arquivo fenomenal, dessa parte, dessas coisas tudo. Então, vendo aquele negócio, veio o telegrama falando, hotel, Flamengo, apartamento tal, tudo reservado. Aí eu falei com minha sogra, que eu já tinha casado, minha sogra disse assim, olha, se o senhor não passar, pelo menos vocês vão passear. Pelo menos dar umas voltinhas no Rio. Mas sabe por quê? O de útil agradável. Eu estava saindo da Secretaria de Educação de Patinga, um salário muito bom,
Depois fui diretor da Universidade Tabela, não sabe por O senhor era secretário de Educação em Patinga? Fui 2 vezes. 2 vezes. 2 mandatos já. Aí nessa época estava ocupando a Secretaria de Educação lá. É. Então, Quando recebeu esse ofício e foi para o Rio fazer a seleção. Não falei com ninguém lá. Inclusive meus amigos lá, né? Não falei com ninguém. Você sabe o que é esse negócio, né? Você fala ali aquilo, né? E era um cargo que ia ser muito concorrido mesmo. Eu sabia que o Pedro Guerra ia aposentar, que era gerente do Senai, dessa área profissional aqui. Mas ele estava 80 e tantos já, estava lá, quietão, lá, 20 e poucos alunos, qualquer coisa. E o Schettino estava doido, né? Quando ele ficou sabendo que era eu, que o Darcy que teve lá, voltou e falou com ele, falou, nossa senhora, onde é que ele está? Está em lugar assim. Eu era companheiro do Schettino, no Rotary aqui. Então eu conhecia a gente. As coisas se encaminham, né? Então o seguinte, eu pus a esposa e a sogra, né, no carro, fomos de carro para o Rio. Falei, vocês vão passear, eu vou fazer o concurso. Concurso naquela época, o Brasil naquela época, não tinha formulado ainda, ninguém acredita que era, mas não tinha formulado o sistema de aplicação de testes a nível tal. Não tinha. Não? A cópia foi americana. Eles pediram, a Vale pediu, né, da América do Norte, um tal de estatuto, um negócio assim, sobre a área de treinamento e formação profissional, como selecionar uma pessoa. Aqui no Brasil, então, estava muito precário. Muito atrasado. Isso é que ano, mais ou menos? É década de 70? 50 e poucos. A década de 60. 60, por aí. É por aí. Então é o seguinte, o Schettino me conhecia, eu gostava das coisas, né, pelo Rotary aqui. Que eu era padre aqui, mas frequentava o Rotary e tal. Então, ele ficou sabendo, né? Já conhecia o seu trabalho aqui da igreja, ele... Pois é, e ficou sabendo também lá, Darcy. E com entusiasmo. Foi lá, fez uma conferência para os alunos, né? Muitos deles, Darcy, depois admitiu aqui na Vale, os primeiros técnicos. Eu estava assim, né? Eu fui de sorte, vó. Aí o senhor passou nesse concurso. Tá, escuta. Aí nós fomos lá. 2 dias de psicólogo, psiquiatra, não sei mais o que, né? Já teve toda essa aí seleção. Esses caras de São Paulo, eles já tinham um esquema de como escolher uma pessoa para determinados cargos, perfil. Ali já tinha o sistema, como definir o perfil para aquele cargo. Quer dizer, mas a nível de América do Norte, não está muito acima do nível do nosso aqui Brasil. Não tinha. Era uma seleção então, bem mais refinada. Muito. Aí, bom, fui para Fabriciano e Patinga. Eu estava vindo lá do meu trabalho, eu morri assim para chegar na minha casa lá. Terezinha estava com um negócio na mão assim. O que será? O que é? O telegrama da Vale chamando para Itabira. Eu falei, o telegrama tem que guardar ele até hoje lá em casa. Guarda tudo, né? Eu guardo. Interessante. Eu tenho uns livros deles, até uns 40, desse tipo de livro que eu escrevi. Suas histórias estão todas desses História e época, essas coisas. Mas não me preocupei em fazer livro assim, não. A Terezinha que digitou. Dá no jeito de virar livro. Esse é um arquivo. Mas com toda a documentação, só te mostrar rapidinho, ó. Tá vendo? Hipocalma aqui, ó. Tá vendo? Dá tudo no jeito de virar livro a qualquer momento. Aí. Tem fotografias, tem e é tudo à mão, né? Não, o Terezinha digitou na máquina, né, na tipografia. Então foi aí que o senhor veio assumir o Senai aqui? Foi, nessa fase. Aí eu cheguei, fui lá para... Aí, a sorte minha também foi chegando no Areião ali, o Schettino estava com a nossa goma, chegando lá, né, para assumir, porque... Aí a Vale, na época, arrumava casa para ir morar, né, carro para gente rodar. Chamava que era Mãe Vale. Tudo de graça, né? Era tudo. Não, pagava luz, água, telefone. Até água, luz, a Vale pagava funcionário? Não, ela pegava uma casa, alugava, você ia para lá. Aluguel, tudo ela bancava. Ela bancava tudo. E se não fosse assim, ninguém vinha, não. Nossa, tinha que ter atração, senão ninguém vinha. Os de hoje, para entender isso, não é fácil. Porque é uma realidade que mudou. Mas, voltando ao passado, é isso que acontecia. Então, eu cheguei aqui, encontrei com o Schettino no saguão.
é você que está vindo para aqui, para Vale? Ô, menino, deu um abraço, é aqui. Nossa, ele falou com todo mundo lá perto. Não, aqui, ó, que vai, ele fez um mundo assim, quem vai ficar no lugar do homem aí, de Senai, tudo é esse aqui, viu, ó, vai ficar. Saiu comigo, eu vou te mostrar o prédio todo, a sala toda. Ele percorreu comigo no prédio todo. Aí que o pessoal ficou sabendo. Ficou sabendo. O pessoal não falava nada, né? Não sabia. Esse negócio tem que ser assim mesmo. Viu? Então, é o seguinte, eu vim assim. Cheguei com malicuia aqui, a casa estava alugada, fui para a casa que a Vale pagou sempre. Pagava aluguel, pagava água e luz e tudo. Tudo. Sabe o que é que eu fiz? A minha casa hoje no Pará não é, era uma antiga casa da Vale. Depois do tempo de eu aqui e tal, eu mandei uma carta para o Esquetinho falando que eu não queria ir para Conceição, porque eu estava com 3 filhos na época de estudar, para vir estudar na cidade. Era para o senhor ir para a Vila Técnica da Conceição. O carro meu dava direito a isso. Só que a gente chegava, estava uma fila. O pessoal ia chegando, ia para casa alugada, depois chegava a hora dele de ir para a Vila Técnica. À medida que vagava lá, a pessoa ia para lá. O que eu fiz? Fiz uma carta para o Esquetinho, falando, olha, eu estou propondo a seguinte coisa. A Vale tem uma casa assim, parada lá no Pará, é a única casa da Vale, eu sou candidato a comprá-la. Aí meus colegas aqui dizem, você é doido, você tem trocar casa, na Vila Técnica. Você tem casa uma paga casa e tudo que você... Pois é, depois do meu aposento, onde é que eu vou? Falei com eles no dia aí. Aí isso que eu tinha recebeu a carta e respondeu, tem tudo lá em casa guardado. Conforme sua proposta, ela está aceita. Procura o doutor tal, que é engenheiro, negócio de construção civil aí, da Vale. Não, procurei o doutor lá, né? Ele falou, você que está querendo, está muito ruim a casa. Você não incomoda, não. Eu arranco ela e põe outra. Eu quero coisa minha. Falei com ele, com esse engenheiro, doutor Cláudio. Aí ele foi comigo lá, eu fui com ele lá na casa dele. Nossa, estava mais de um ano fechado, o cara que estava lá saiu, foi embora. Ele falou, cara, você não vai entrar aqui. Não, está meio difícil, né? Não pode deixar, nós vamos arrumar banheiro novo, cozinha nova, pintar a casa toda, você vai chegar aqui com a casa ajeitada. A Vale arrumou a casa toda? Tudo. Pagava nada, tinha telefone, tinha tudo. Os tempos eram outros, né? Agora tem tudo isso escrito. Tudo. Agora, lá no Senai, você só tinha 20 e poucos alunos, saiu com 300, fez uma revolução lá também. Foi. Tanto assim que puseram até uma bomba na minha casa. Como? Tá lá, tem até recorde de jornal. O jornal do Estado de Minas falou assim, colocaram uma bomba na casa do ex-padre. Era só assim mesmo, né? Uma manchete bem sensacionalista. Eu recortei e está lá, guardado. Colocaram uma bomba na casa de um ex-padre. Em Itabira. Mas o que foi isso, afinal de contas? Até hoje, estou perguntando. Não sabe, não? Não. Puseram a bomba assim, ó, de madrugada, foi às 4 horas da manhã. Puseram a bomba debaixo do meu carro. Eu já tinha ajeitado tudo do carro para ir para a fazenda. Gasolina, tudo, né? Suporte de tambor de gasolina, tambor menor e tal. Tudo para pontinho lá da garagem. A garagem era de laje, ali na Penha. Rapaz, de madrugada foi aquele estouro. Arrebentou. A bomba chegou a explodir. Tá. Que perigo. Um perigo danado, pô. Podia ser uma coisa muito séria. Gasolina, na gasolina. A minha casa é uma casa alugada pela Vale, mas tinha aqueles vidros grandes assim, né? Balaustrada, as coisas todas, uma casa muito boa. Na Penha. Aqui, não ficou um vidro, quebrou do vidro da casa. Isso no bairro Penha? Na Penha. A casa está lá até hoje, não arrebentou a casa, não. Mas aí o pessoal sobreviveu. Chamou no dia, na manhã, né, madrugada, a Polícia Técnica em Belo Horizonte, teve aí, foi lá ver os vestígios, o especialista falou, o senhor aqui, isso foi de muita sorte, porque quem pôs o dinamite debaixo do seu carro, se tivesse colocado um peso em cima desse dinamite, não sobrava nada aqui. Sim, falando comigo. Só foi 4 horas da manhã que ela estourou? 4 horas da manhã. Deve ter sido um susto. Foi, mas a gente na vida, ou você assume essas coisas e fica calmo, então você arrebenta com tudo. Você tem uma imaginação do motivo do atentado?
Foi atentado. Isso foi atentado. Eu gosto de contar. Porque eu estava revolucionando o negócio. Estava revolucionando o Senai. Tudo devido a essa de questão. 20 e poucos alunos, passei para 100. Depois 150, depois 200. Quer dizer, fui na Vale e argumentei com eles. Falei assim, ó, cara, por que esses do Senai vão levar marmitinha lá para comer no intervalo de uma aula para outra? Por que eu abro restaurante para essa turminha que está lá? Né? Esse quietinho me ouvia muito. Ele falou, você quer isso? Eu quero. Tem outra coisa. Eles também têm direito a uniforme, botina, igual. Porque aí não tinha nada disso. Nada. Os estudantes não tinham nada disso. Eu ficava abismado de ver as canequinhas deles, trazia arroz, feijão, carinha, punha fogo ali e almoçava. Uma miséria, não. Uma miséria. Numa empresa igual a Vale. Né? Então, isso aí começou a incomodar algum segmento social. Claro, esse negócio, esse aí. Você começou a balançar. Se balança, ou você morre debaixo da balança, ou sei lá o que é. Mas eu não somava. Eu era muito novo, estava com menos de 30 anos. Estava porque desse e viesse mesmo. Eu sempre fui assim. Viesse. Não pode vir o que quiser. Era festa. Não era divertimento. É só não mexer comigo. Até com estouro. Até com o foguete ele veio improvisado. Então, aí a polícia técnica chegou, foi lá para essa sala lá, e aí o cara explicou, olha, o senhor foi de muita sorte. Nós vamos ter que descobrir quem, por quê, tá? Por que nada, estou trabalhando, entendeu? Mas minha sogra foi no jardim da casa, tinha um jardim na frente assim, encontrou lá um bilhetinho. Ah, deixaram um bilhete. Aqui, ó, um bilhetinho numa folha de uma planta lá. Ela pegou o bilhete, Otacílio, há um bilhete aqui, ó, tá falando seu nome. No bilhete estava escrito assim, Otacílio, cuidado com o que você faz. Com o que fala? Faz. Faz, ou o que faz. Então sua ação estava incomodando. É muito. Suas atitudes estavam incomodando. Claro, você tinha que balançar a estrutura das coisas, senão você não mexia com nada. Não via. Então, se você quisesse ficar acomodado naquela época, ficava. Então a gente enumera aqui. É como padre, você já chegou aqui, já revolucionou o sistema religioso aqui. Já. Foi para a Vale do Senai, revolucionou. Aí chega no outro ponto. Secretaria de Educação do Governo Lee. Olha o que deu também. Como é que foi isso? Como é que foi isso? Que o Lee me conheceu naquela época. Você já tinha aposentado da Vale? Já. O Lee foi lá em casa. O senhor está sendo em casa de chamar, te intimar para você ser secretário de Educação. E o Lee tinha alugado uma casa ali na Avenida das Rosas, antes dele tomar posse. Tinha alugado, falou assim, tem uma sala ali, você pode chamar o pessoal que você vai chamar para você conversar, lá, um outro escritóriozinho lá, porque eu não assumi ainda, não estou na prefeitura ainda, mas estou preparando o pessoal. Aí estava preparando a equipe, é isso? Preparando a equipe. O Lee foi um governo diferente. Aí eu fui para lá, chamei um grupinho de pessoas assim que eu vi que tinha de confiança sua? De confiança e pessoas dinâmicas. Reuni as pessoas e disse, como é que nós vamos fazer na Secretaria de Educação? Quem aqui topa aí comigo, por exemplo, começar pelo lado que eu acho mais pobre, a roça. Eu estou vindo de um lugar de muita roça pobre que era. E lá eu instalei escola de rádio, sabe? Eu tinha 300 rádios de Marielle, Jaguaraçu e a FIE, e uma emissorazinha que dava aula de alfabetização. Às 6 horas da tarde, eu ligava o rádio, é chamado rádio rabichado, porque só pegava a estação. Para o cara não ter mudar o invenção. Mas aí nós estamos mudando de assunto. A educação em Itabira só revolucionou. Eu lembro muito, inclusive, deu muita polêmica, muito atrito com a Câmara, né? Porque ele tinha uma oposição muito sistemática. A nucleação, que é uma revolução do ensino. Tocou no ponto, aqui, ó. Tocou num ponto interessante. Eu gosto sempre de rapidinho falar. Eu estava lá na prefeitura de Ipatinga, né? O presidente da Câmara de Ipatinga cismou de fazer uma escola para 10 mil alunos no centro de Ipatinga. 10 mil alunos? 10 mil alunos. No centro da cidade? No centro da cidade. Eu era secretário de Educação, peguei aquele negócio, os jornais falando e tal, peguei que fui lá no presidente. Aqui eu não vou fazer isso não.
eu sou secretário de Educação, não vou fazer esse projeto seu. Você quer engaveta, porque não vou fazer. Ah, mas você não pode fazer. Vou fazer. Aí tinha lá um jornalista que foi meu aluno lá em Molière. Eu tenho até o artigo dele. Ele viu aquela reação da Câmara, né? A favor do prédio lá. Ele fez um artigo, está lá guardado em casa. Falando que esse presidente de Câmara está totalmente equivocado, porque o argumento meu era o seguinte: Ipatinga já tinha uns 30 bairros. Eu falei assim, sabe o que eu fiz para eles enxergarem? Eu pus um jornal comprido lá assim, emendado no outro, e cortei aquelas faixas assim, tá. Cada faixa era um bairro. Bairro tal. Levei aquilo de cordão assim, e ia fazer uma palestra lá na Câmara. E pus lá na frente para todo mundo ver. Só aqui, tá vendo? Ipatinga é isso aqui, ó. São 32 bairros naquela época. Como é que você vai centralizar o ensino diante de uma realidade como essa? Obrigar os pais a pagar a condução, ficar fora do ambiente escolar da família, não é isso. E o tumulto, quantos alunos aí? O tumulto no ambiente. Não tinha. Mas ele queria aparecer. É uma coisa megalomaníaca. Megalomaníaca, total. Aliás, essa palavra megalomaníaca foi o que o jornalista usou. Mas então é o seguinte, veja bem como é que você topa as coisas. Pô. Eu fui contra, né? E morreu aí. Fui lá no prefeito e falei, não pode fazer isso, o Jamil. Não pode. Não, você que manda. Eu não entendo nada de educação. Eu falei, pois é. Nós vamos fazer uma escola em cada bairro. Vamos cortar como se fosse cortar esse prédião em tantas... Dividir em vários... Tantos quantos bairros. Um colégiozinho em cada bairro. Não está certo, vamos fazer isso mesmo. Aí o presidente da Câmara, até há pouco tempo, ele nem me olhava, combinava. Então, essa ideia de nucleação foi dessa experiência? É todo um conjunto. Por exemplo, você passou para a nucleação. O que é que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi arrumar um carro aí, colocar 2 pessoas e eu num carro, falei, vamos ver como é que... Sem falar nada com ninguém. Aí chegava no Cutucum, uma escolinha lá no canto lá. Chegava, fui até na Gabiroba. Gabiroba era uma casa assim, de uma associação, e no meio, é verdade isso, no meio tinha um troço assim para o esgoto passar, sabe? Você viu o cocô passando assim, no esgoto. Então, que coisa mais precária. Era sim. Uma cidade do Porto de Itabira, e isso é um tempo não tão distante, né? Bem recente. Pois é. Prefeito. Não, aquela escola, quando você passar na Gabiroba, a escolão que está lá foi eu que fiz. Quase que em cima daquela antiga escola, nessa época. Porque o Lito também me apoiou. Se não apoiasse, não fazia nada, não tinha jeito. É igual o Jamil lá também. São pessoas que não sabem das coisas assim todas, ninguém é obrigado a saber de tudo, mas que acreditam em quem acha que sabe. Coloca na equipe pessoa que entende. A coisa que tem que fazer na prefeitura. Agora, eu encontrei um cara como o Li, aqui também, encontrei um cara como o Jamil, lá de Ipatinga, que entenderam o assunto. Mas como que funcionou a nucleação? Então, se eu explicar. É o seguinte, nós andamos, tem um gráfico de tudo lá, né? Levei um engenheiro comigo, fez um estudo de cada escolinha. Então, eu estou te falando, tinha uma escola aqui na Gabiroba, que o esgoto passava no meio de uma associação que tinha lá, que alugou para a educação. Esse é um exemplo muito claro. Toda escola que saía, de modo geral, não tinha água encanada. Água de córrego. Então eu fui anotando isso tudo, sabe? Muito degradante. E junto com gente que parece que entendia da coisa, entendia, né? E ajudava a ver também e tal. Vou olhar a estrada, tudo tinha que olhar, né? Sabe, naquela época eu comprei 10 ônibus novos. Ninguém tinha ônibus para transportar aluno em Minas Gerais, não. O senhor comprou 10 aqui. 10, eu tenho fotografia lá em casa, tudo Mercedes-Benz. Eu trouxe então era 10 ônibus da prefeitura? Prefeitura que pagou, o link pagou, a prefeitura. Eu trouxe um cara da Mercedes-Benz aqui, falei assim, você vai rodar comigo para você conhecer as estradas. Se vocês ganharem a concorrência, o que eu quero de cada ônibus? Então, no carro nós fomos passear. Passear não, olhar as estradas. Primeira coisa, esses ônibus que eu comprei, como estavam eles já no pátio ali, desse negócio aí, estacionado, eles não passavam nas curvas.
Você vê a realidade, isso é realidade que você vive e quer desmontar. Então, Eu sei contra a oposição. Então, o que a gente percebe, o senhor construiu várias escolas em todos os lugarejos de Itabira e ainda dava o transporte gratuito. 50, bem, guarda bem esse número, eram 50 escolinhas. 50 escolinhas foram construídas. Não, eram 50... Existia? Era 50 desse tipo de escola. Tinha escola que era uma sala só com um pau no meio. O quadro estava lá, o aluno daquele. Então fantasia de escola. Eu tenho Pra tudo isso fotografado. Eu guardei lá em casa. Era casebre isso. É pra você ver, tem essa sala. Outra coisa. Lá na Mata Grande. É o fim do mundo, essa Mata Grande. Eu fui lá ver essa escolinha, né? Cheguei lá, estava a professora Xela. E eu olhei, quando entrei na sala, Danilo, que era engenheiro aqui, chefe do departamento. Secretaria de Obras. Então, o Danilo, senta num banquinho que tem aí, olha, você vai me chegar, eu escrevendo alguma coisa no quarto, tinha coluna no meio, você vê a precariedade. Estou ganhando uns problemas. Tinha uma coluna no meio da sala. Uma coluna. Você não, quem estava aqui não via nada. Tinha cabimento. Então é o seguinte, quando eu fui olhar onde é que... Porque lá é longe, Mata Grande é muito longe daqui do centro de Itabira. O pessoal de Itabira não conhece a extensão rural que Itabira é. Não conhece. Então é o seguinte, cheguei lá, olha, duas professoras, tinha lá. Escuta aqui, onde é que vocês estão aqui? Vocês fazem comida? Onde é que é fogãozinho ali? Esse fogãozinho de tijolo. E banho é frio. Ó, aí quando eu falei, onde é que vocês dormem? Nós duas dormimos naquela cama ali. Mas que é isso? Se você for lá hoje, eu tenho fotografia da renovação. Tem fotografia da antiga, e eu, para e passo, eu coloquei a da renovação. Hoje é escolão, bonita. O senhor reformou tudo. Não, nem reformou, construiu outra escola. Porque não, do jeito que fez... Eu resumi, eram 50, eu resumi em 15, boas, grandes. Ao invés de 50... Ficaram 15 de uma estrutura muito mais moderna. Não, com condução dos alunos. O aluno que podia ir naquela escolinha pequena ia a pé. Eu aí comprei os ônibus. 10 ônibus. 10 ônibus de cara. Fora os ônibus que podia até alugar também, né? Mas então, tem fotografia novinho, tudo novinho. Mandei escrever. Secretaria da Educação, esse negócio, né? Era novidade em Minas. Você providenciar condução para aluno da roça e para a escola. Você revolucionou o sistema de ensino aqui. Eu tinha que encontrar a oposição mesmo, não tinha jeito. Então, feriu mais alguns interesses, né? Evidentemente. Muitos, né? Agora, teve também um outro lado positivo que eu achei. Nenhum fazendeiro se opôs. Porque tinha, por exemplo, 5 escolinhas aqui, ó. Tá? Eu tinha que fazer uma aqui. Essa nova aqui era dentro de uma fazenda, algum fazendeiro. Eu tenho a inauguração desse negócio todo, os SUS, tem tudo guardado. Entendeu? Então, aí muita gente se opôs. Porque esses outros vão cair no buraco, né? Olha só, que pretexto para ir contra o outro, vai cair no buraco. Vai cair no buraco, vai trombar, vai machucar os meninos vão a pé mesmo. Né? Olha só, como é que pode? Aqui conheceu uma realidade igual, eu tive oportunidade em Patinga e aqui em Maria Jogaçu, que era das coisas mais pobres, né? Então eu tive essa oportunidade. Hoje eu estou aposentado, feliz da vida, olhando para trás. Outra realização sua, que essa deu muita polêmica, foi muito falada, é Hipocarmo. Hipocarmo. O que era? Eu vou falar rapidinho, porque senão eu tomo o seu tempo todo, eu estou já preocupado. A Hipocarmo, eu cismei que esses núcleos feitos recentemente tinham que dar sequência. E sequência para a área agrícola. E não frequência teórica, pedagógica, agricultura. Mas queria especializar o núcleo em Olha bem, você quer ver as dificuldades? Coisa terrível, né? Precisava de achar o terreno. Eu fui ao Ministério da Educação em Brasília, eles falaram, Itabira, que eu falo um mapa que o senhor trouxe aqui, realmente merece uma escola agrícola. Conta os números, conta coisa. Pois é. Mas eu tenho que comprar o terreno. O Ministério não compra terreno. Voltei para cá. Cheguei aqui, comecei
aquele vereador, como é que chama? Ele nem é vereador, mas chegou no escritório e falou assim, você está querendo fazer uma escola agrícola aqui? Onde é que vai ser? Aí já viu o interesse, né? Falei, você é onde for apropriado, porque inclusive o Ministério da Educação, quando eu escolher a área, vem aqui do Ministério ver e aprovar. Ficar se tem condições. Olha. Aí eu falei, eu esqueci o nome do vereador. Então, sim? Tá, não, parece com ele. Não. Ele também foi com. Mas aqui, eu peguei o que eu tinha lá na mesa e falei aqui, tem que ir atrás de quem tem terreno. Comecei a percorrer os terrenos. Esse vereador voltou com o mapa que ele levou, dei para ele, leva a planta da escola que nós queremos fazer, onde você achar o terreno, você me fala. Ele voltou, chegou com a mão. Aliás, está todo sujo de poeira. Eu andou com ele mesmo, não achou não. Chegou um cara de Poema, lá no escritório, e falou, doutor Tacílio, você está querendo fazer uma escola agrícola? Mas você não está achando terreno, não? Não estou achando, rapaz. Não estava achando mesmo, não? Estava difícil. Não, tinha que ser água. Tem que ter todas as condições. Tem que ter energia elétrica, tem que ter não sei o quê, tem que ter baixada para plantio, essas coisas todas o Ministério manda, o elenco de coisa. Aí estou lá, chega um cara de Poema, fala assim, olha cá, tem uma área que fica a 5 quilômetros de Poema e 8 quilômetros do Carmo, que eu acho que é o lugar ideal. Eu passo lá de vez em quando, eu ponho umas éguas velhas lá, naqueles espaços lá que não estão sendo usados. Você não quer ir lá ver? Eu falei, vou. Eu falei, que disso aqui? Ó, onde é que eu te encontro lá? Tal lugar. Então amanhã eu vou lá. Fui para lá. Aí eu fui com ele lá no terreno. Chegamos lá, pegamos 2 animais e fomos ver lá dentro da terra. Uma carrapateira. eu falei com ele assim, rapaz, como é que você teve essa intuição? Aqui é o lugar. É o lugar ideal. Aí 5 quilômetros de Poema, 8 quilômetros do Carmo. Praticamente dentro dos 2 distritos. Não pode ser perto, o Ministério fala, não pode ser aneca a cidade grande. Tem que ser na região rural. Né? Eu achei esse negócio. Agora, sabe o que acontece? Esse negócio é de uma proprietária, que é mãe de uns 8 filhos. Conversa que a questão de herança. Pois é, você vê. Aí que é encrenca. Não, aí é esse lugar mesmo, tal. Fui ver lá no cartório, né, quem era, o que é e tal. Descobri lá que tinha 8 herdeiros. E a velha que morava em Belo Horizonte, que era proprietária. O terreno era dela. Quer dizer, o marido deixou. O marido era um cara que fazia carvão para a Cesita, e a terra que ele fazia carvão, a Cesita trocava com o carvão que ele fizesse. É mais de 1000 arqueires de terra. Lá, do conjunto todo. E eu falei, puta mesmo. Aí peguei o nome dos herdeiros. Um morava em Piracicaba, outro em Bom Levado, outro em Balão Cocais. Comecei a ligar para eles. Precisa de reunião com vocês lá em Poema. O que é isso? Assim, a gente não quer mexer naquele lá, não. Pelo amor de Deus, você tem que ver, eu preciso daquela área. Vieram 3 vezes lá em Poema. Os herdeiros todos. Todos vieram. Aí eu levei, um dia que você conversar com o engenheiro Altamir, ele vai te contar o fato. Aí, reunião, eu expunha, negócio, levava faixa, mostrando como é que era, tá. Aí, um lá levantava. Eu não aprovo. Aquelas divergências. Eu também não quero. É que é o problema. Eu falei assim, então é o seguinte, vamos marcar uma outra reunião, vocês vão pensar melhor. Marquei outra reunião. Tem que ter uma paciência. Tem que ter. Outra reunião. Aí, me chateava. Eu estava na reunião, Altamir, é o engenheiro filho desses Barros aí. Altamir, Tavizinho. Tavizinho. Você conversa, ele vai te contar. Aí eu fui levar Altamirzinho para explicar como era aquela planta, né? A planta. E ele é bom para isso, Tavizinho é muito didático. Não, né? Ele também é muito assim, idealista, né? Isso. É meio fluido. Aqui, ele foi para a reunião. Aí, acabou a reunião e tal. Aí o pessoal assim, não sei não. A nossa mãe é que tem que resolver, papapá. Jogou para tem um caminho, né? A nossa mãe tem um caminho. Né? Aí esse mesmo cara que indicou esse terreno foi lá,
Chamei o cara e falei, ô, cara, vamos lá atrás dessa proprietária, que aqui não tem jeito. Nenhum eles não vão ceder mesmo. Não, nós vamos lá. Vai ficar no impasse a vida inteira. É, eu conheço a dona, sei onde é que ela mora, foi comigo. Num edifício lá, chegamos lá, estava um apartamento toda embrulhada assim, enroscada, meio velhinha. Eu cheguei perto dela assim, sentei num tamborete e falei assim, eu vim aqui porque a senhora é proprietária daquela área tal lá. Ah, é minha? É minha. Eu que tenho os direitos todos. Você diz o seguinte, ela fez reunião com seus filhos, vocês estão com dificuldade de chegar no consenso. Aprovar. Mas o que o senhor quer? O senhor falou um negócio de escola. Ela falando comigo, estou vendo essa cena. Sim, senhora, para a escola agrícola, para ensinar agricultura, porque os meninos da roça lá e tal. Ela falou assim, então é para menino pobre. Assim, é. Ela virou e falou assim, o senhor faz o seguinte, o senhor volta para Itabira, estava com esse cara lá junto, né? E providencia no cartório a área que vocês quiserem, conta de área, né? Faz a escritura, traz para mim, manda um carro que me pegar, que eu vou lá e assino. Ó. Parece mentira de contar essas coisas. Pô. Parece mentira. Tem bobocó aí que não acredita nada disso, sabe? Eu mando aquele longe. E ela fez questão de vir aqui. Mandei o carro, pegou ela lá, trouxe o cartório, ela assinou. Está tudo documentado na área da prefeitura. Agora vem, eu posso falar palavrão aqui? Pode, fica à vontade. Vem esses agora, que não sabem de nada das coisas, sabe? Pega e dá aquilo para o Estado. O Estado é obrigado a ter a área dele. A área é da prefeitura registrada, pô, em cartório. Agora pergunto assim, qual desse que deu essa ideia? Passa para o Estado. O que eu estou fazendo? Fazendo mudinha de coisa lá. Pô, eu conheço a história do Parque Florestal lá de Malvier. E por que não foi para frente? Ué, começou a oposição. Entrou o Jackson. A escola funcionou 2 anos. Funcionou 2 anos no LI. No tempo do LI, Quando o Jackson entrou, começou a embananamento. Eu já não estava na Secretaria de Educação, porque senão eu ia brigar. Como é que eu ia brigar? Eu não tinha armas para brigar. Para convencer o João. Então a Hipocama acabou no governo LI. Eu converso muito com o João, que tem uma padaria lá ali. Eu compro pão velho dele, pão dormido, para as galinhas minhas do sítio que eu tenho em Calidó. Como você avalia a importância, o que significa essa Universidade Federal em Itabira para Itabira? Foi a melhor coisa que o João fez. Falei com ele, eu passo na padaria todo dia e a gente conversa muito lá. Ainda não falei com o João. Você, com a Hipocama, não falei com ele que não tem mais nada a ver com isso, não adianta. Obrigado, obrigado. Para resolver até que eu topava. Mas então é o seguinte, o João, não sei por que cargas d'água, se ele não doasse o Distrito 2, que o LI deixou prontinho, é só colocar a empresa lá, não tinha Unifei. Foi doada aquela área. Uma escola federal nunca recebe uma doação igual a essa que o João fez. Por que o João enxergou isso e não enxergou a Hipocama? O Jackson teve algum problema da Hipocama. Você entendeu? Então é o seguinte, eu sou um cara assim, interiormente, muito revolucionário. O tempo todo? Não é pouco, não. Muito. Ô professor, só para encerrar aqui, já está adiantado aqui, sou um jovem de 91 anos, jovem de 91 anos, estou vendo aí. Amanhã eu vou para fazenda, você quer ir lá não? Querendo lá pegar boi com laço lá. Como é que está seu dia a dia hoje? Não está mais Não, hoje eu fiquei por sua causa. Você me chamou, eu vim. Agora, amanhã cedo eu vou para lá. Então agora só está mexendo com fazenda. Antiga paróquia, eu tenho 4 propriedades rurais lá. São 4 fazendas? E tem uma aqui em Canidópolis. O sítio aqui em Canidópolis. Está atuando em todas? Tá, claro. Você é o dia inteiro mexendo com isso? Ué. Ainda bem que eu tenho isso, senão eu ia brigar com muita gente. Né? E foi padre. Porque aí eu brigo comigo mesmo, mas para brigador também. Briguei tudo que até saí. O professor Pato, foi um prazer recebê-lo aqui. Agradeço pela disponibilidade. Deixa eu te mostrar, me dá esse livro aí. Ivanir fez um resumo aqui, que às vezes pode te ajudar. Nesse livro aqui é coisa que minha família. Tá? Meus filhos e netos aí. Aqui, eu começo a descrever as minhas ações,
Em Maria. Olha, conta um pouquinho de sua história aí no livro. Tem bastante coisa. Aí eu tinha 3 conduções lá. Tinha um cavalo, muito bacana, essa moto e um Jeep que minha mãe mandou, porque eu estava correndo com essa moto, ela mandou o Jeep para eu vender a moto, não ficar com a moto. Lá da Maria, o padre está por aí. Passou um vento aqui. É aqui, um padre revolucionário. Não, isso aqui, então, até aqui, ó, tem um negócio que, se você quiser ler, é interessante. Eu vou ler. Mas eu estou dando esse livro para você, porque você está dedicatório aqui. Está autografado aí. Aí. Muito obrigado. E vamos dar um jeito de transformar Dessa parte aqui, se isso fosse boi, talvez eu me... Muito obrigado. Foi um prazer. Eu tomei seu tempo demais. Eu que tomei seu tempo. Não, eu tomei seu tempo. E eu falo muito. E só enriqueceu. Faz aqui. Bem, amigos Adifatos, acabamos de assistir um depoimento incrível, maravilhoso. Toda essa história do professor Otacílio Fernandes. Uma história maravilhosa, muito rica. Então, gostaria de convidar vocês para a próxima edição do Sala de Visitas. Um abraço a todos e até lá.